Chegou uma pergunta muito interessante aqui pra gente, que é se Deus pode sofrer. E de fato é uma pergunta difícil de ser respondida. Bom, nós temos que lembrar primeiramente que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, de modo que tudo aquilo que nós passamos aqui são formas, né? São tanto sentimentos, pensamentos, vontades, volições, desejos, tudo mais, são reflexos de quem nós somos e esses atributos que foram comunicados então de Deus a nós, ao ser humano. E aí dentro disso, né, dentro desta similaridade que existe, essa comunicação entre o ser humano e Deus, tudo que nós sentimos então é derivado de Deus, né? Tem o seu início, tem a sua possibilidade em Deus, claro, com a exceção do mal. Deus não é o criador do mal, mas este mal que veio ao mundo por meio da queda de Adão e Eva, afetou então todos os relacionamentos. Então nós sofremos, isso é característico nosso por causa da queda, isso é uma característica do ser humano por causa da queda, e isso afetou os animais sofrem, a natureza sofre, o texto fala em Romanos 8 que a natureza geme, né, aguardando a redenção, ser escrava liberto dessa escravidão do pecado, a qual Adão e Eva submeteram por causa do pecado original. Então, este sofrimento que nós passamos aqui é consequência da queda. Nós não sabemos se antes da queda poderia haver um certo tipo de sofrimento, não como consequência do pecado, mas, por exemplo, imagine que Adão estava lá no Jardim do Éden e ele tropeça numa pedra. É aquela dor que ele sente ali por tropeçar numa pedra, e dor de tropeçar não tem nada a ver com pecado, então ele poderia fazer isso tranquilamente. Se aquele sofrimento dele, por causa do que ele estava passando ali na perna, se isso poderia ter ocorrido ou não. Então, fato é que pelo menos a grande maioria do nosso sofrimento hoje, quer seja no trabalho, nos relacionamentos, físico, mental, tudo aquilo que nós passamos na nossa psique, é derivado do pecado, se não diretamente das consequências que o pecado trouxe para esta terra. Agora, o que a Bíblia fala é que Deus se fez um de nós. E quando Deus se faz um de nós, o autor de Hebreus vai dizer então que Jesus passou por tudo aquilo que nós passamos. De modo que, quando a gente olha, por exemplo, aquele episódio no Getsêmani, se a gente entender que Deus não sofreu ali na pessoa de Jesus Cristo, tudo aquilo se torna uma grande encenação, uma mentira. E não foi uma mentira. Então, de alguma maneira, né, é quase que inexplicável, assim, bem difícil da nossa mente limitada entender, quando Deus, o Eterno, ele adentra no tempo e no espaço e se faz como um de nós, e se humilha, e se esvazia e passa a sentir aquilo que nós passamos, uma das características que ele experimenta, então, é o sofrimento. Ele, por exemplo, Jesus chora quando seu amigo Lázaro morreu, ele se compadece ali, ele, mais uma vez no Getsêmani, né, passando por tudo aquilo, aquele sofrimento mais da angústia da alma, e ele também sofreu na cruz, fisicamente, né, as dores mesmo de ter uma coroa de espinho, de ter as suas costas dilaceradas pelos chicotes, de ter a sua face esmurrada, deram tapas nele, enfim, tudo isso, o próprio levar a cruz, debilitado do jeito que estava. Então, sim, de fato, Deus experimenta este sofrimento, e o que Hebreus vai dizer, então, é que é justamente isso que faz com que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, seja, então, o nosso sumo sacerdote misericordioso, porque ele passou por aquilo que nós passamos, inclusive o sofrimento de ser traído por um dos seus discípulos, né, por Judas, o sofrimento de ter um amigo negando que o conhecia, como foi com Pedro, enfim, de ser abandonado. Todos esses sofrimentos que nós passamos nesta vida, nós vemos claramente Jesus Cristo passando também enquanto estava aqui.
Então, sim, Deus não só pode sofrer, como de fato sofreu na pessoa de Jesus Cristo quando estava aqui na Terra, experimentando tudo aquilo que nós passamos.